Feliz Páscoa! Verdadeiramente Jesus ressuscitou. Chegamos ao ápice da nossa Páscoa. É manhã de domingo. A ressurreição do Senhor é um fato. Feliz Páscoa para você e sua família. Feliz domingo da ressurreição. O nosso domingo chegou. Que maravilha, que especial. Depois desses 7 domingos, 6 semanas, 40 dias da nossa quaresma, chegamos ao nosso domingo, domingo de ressurreição. Que seja a ressurreição de Deus para a sua vida, para os seus sonhos, planos, projetos, ou melhor, sonhos, planos, projetos de Deus para você, que você vai se unir ao Senhor para realizar com muita fé. Então, chegamos ao fim, que é o começo de tudo. Quando aqueles que entregaram Jesus para que o Império Romano crucificassem, acharam que era o final de tudo e, na verdade, era só o começo de tudo. Na antiga Europa, os cristãos saíam pelas ruas pela manhã de domingo e todos diziam: Ele ressuscitou. Ao que encontrava, replicava dizendo: verdadeiramente Ele ressuscitou. Você poderia dizer isso para a pessoa que talvez esteja perto de você? Ele ressuscitou. E o outro afirma: verdadeiramente Ele ressuscitou. Esta é a nossa fé. Se você tem uma Bíblia impressa ou eletrônica, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Jesus, capítulo de número 28, verso de 1 a 10, que diz assim. Eu vou ler na NVI, você pode escolher a sua melhor tradução. Mateus 28, Evangelho de Jesus, a ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. E vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos. E está indo adiante de vocês lá na Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro amedrontadas e cheias de alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então disse Jesus: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia, lá os verei. Amém? Que o Senhor abençoe e aplique a palavra do Santo Evangelho aos nossos corações. Não tenham medo. Jesus ressuscitou e Ele continua nos dizendo hoje, nesta manhã de domingo, 21 séculos depois: não tenha medo. Eu estou indo adiante de vocês. Agora não mais para Galileia, mas para São José, para o Vale do Paraíba, para São Paulo, para o Brasil inteiro, para as nações. Ele ressuscitou. Gostaria de refletir com você, querido amigo, meu irmão, minha irmã, sobre Jesus e sua sobrenatural ressurreição. Paulo disse em Filipenses 3,10, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição.
A Páscoa é para você lembrar que existe um Deus capaz de morrer para te salvar. E Ele morre a nossa morte para vivermos a sua vida. A palavra poder, no original do grego dunamis, ocorre 57 vezes no Novo Testamento. E é a palavra que descreve o poder da ressurreição de Jesus para nós. A palavra dunamis é a raiz da palavra portuguesa para dinamite. Para que usamos dinamite? Para explodir pedras, para explodir concreto. A palavra dunamis é a palavra que foi usada para esta poderosa ressurreição. Jesus vence, rompe a morte, destrói a morte, como uma dinamite destrói uma ponte, qualquer concreto. A ressurreição de Cristo, ela tem o poder de explodir também os nossos pecados e cancelar o nosso passado. É manhã de domingo, é manhã de ressurreição. Jesus ressurge para cancelar a dívida do seu passado. Irineu de Lyon, dos pais da igreja, disse: ele se tornou o que somos para que nos tornemos aquilo que ele é. Então Jesus, ele é singular. Note bem que ninguém nasceu como Jesus, ninguém viveu como Jesus, ninguém sofreu como Jesus, ninguém amou como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus e ninguém voltará como Jesus. E voltará breve, com poder e glória para mim e para você. Sabe por quê? Porque ninguém é como Jesus. Já procuramos em todo lugar, mas ninguém é como Jesus. Jesus é o mais brilhante e fascinante projeto de vida. Ele não é uma religião, ele não é um ídolo, ele é Deus encarnado como pessoa e que não veio aqui ao nosso mundo sofrer para ser um mártir da paz, mas veio dar a sua vida por mim e por você. Então, ele disse em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, o que você precisa fazer? É decidir crer, escolher crer. Gary Harbana disse, cada fato da ressurreição de Jesus Cristo é também um fato da minha futura ressurreição. Billy Graham disse, Deus provou o seu amor na cruz. Quando Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu, foi Deus dizendo, eu amo você. Minha irmã, a cruz, Jesus sangrando, foi Deus dizendo, eu amo você. Querido irmão, querida irmã, ninguém te amou tanto assim. Então escolha crer. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa mensagem, como também inútil é a fé que temos. Então creia que Jesus ressuscitou e os meus e os seus pecados estão cancelados. A ressurreição sobrenatural de Jesus, como numa manhã de domingo como essa, primeiro que é um fato testificado. Mateus 28, 1, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. As mulheres são fantásticas, as últimas na cruz, as primeiras na sepultura, e por isso todos nós, de fato, recebemos essas boas novas, porque foi um fato testificado. Quiseram ocultar e abafar, mas ninguém conteve a boa nova do Evangelho, que começou com as mulheres, foram para os discípulos, para os homens, para as crianças, e ninguém mais segurou. 20 séculos se passaram, 21 séculos, e lá da pequena Galileia, Jerusalém, toda Israel, todos ouviram, e todo o Império Romano, em menos de 4 séculos, já tinha se curvado diante ao Evangelho e ao poder da ressurreição. Aleluia! A segunda notícia maravilhosa, o segundo fato, é que a ressurreição sobrenatural de Jesus é Deus visitando a terra com o seu poder. Mateus 28, de 2 a 4, diz que veio sobre aquele momento
como eu li com você, um terremoto. Então, no sábado do descanso, Jesus ressurge. E vem um terremoto sobrenatural e abala aquela pedreira, abre aquela sepultura. Terremoto, anjos com vestes brancas, o sobrenatural de Deus, Deus movendo o céu para vir ao encontro de pessoas como eu e você. Um outro fato é a vitória da fé sobre o medo. O verso de número 5, o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar. É de fato, não é superstição, é fé cristã. É a fé que vence o medo. Também um quarto fato é a grande boa nova de salvação para todos. Não é só para religiosos, não é só para os de perto e de longe, é os que estão nas ilhas, é os que estão no campo, os que estão na cidade, é para você e para mim. Boas novas e grande alegria. Vão depressa, digam aos discípulos dele: ressuscitou o seu Senhor dentre os mortos e está indo adiante. Jesus vai adiante dos nossos medos, das nossas preocupações. Jesus vai adiante de mim e de você em direção à nossa dor, em direção à nossa tristeza. Que nesta manhã de ressurreição, nesta nova semana que começa, que possamos ir sabendo que Jesus está à frente, Jesus não ficou para trás, Jesus não ficou morto, Jesus está sempre adiante de nós, abrindo caminhos, abrindo veredas, indo adiante de cada um de nós, para revelar a sua tão grande salvação a todos. As mulheres amedrontadas do sepulcro, aos que estão perdidos nas cidades, a mim e a você. E o quinto fato sobre essa maravilhosa ressurreição, que é o encontro e o envio para a missão. Veja os versos 9 e 10. De repente, Jesus encontrou e disse: salve! Eles se aproximaram dele, abraçaram os pés e o adoraram. Então, Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para Galileia, lá eles me verão. Então é o encontro do envio para a missão, dos que não tinham uma perspectiva e passaram a ter fé e esperança, aqueles que agora eram pescadores de homens, e disse Jesus: vão lá e me encontrarão. A vida cristã é sempre um passo de fé para um encontro de revelação. Eles disseram: vão lá, eles estavam em Jerusalém, ele ressuscitou, mas ele queria aparecer para eles naquele lugar que durante 3 anos Jesus chamou os pescadores, que se tornaram pescadores de homens, que deixaram tudo, suas redes, para o seguir. Lá então, na Galileia dos gentios, no lugar que muita gente viu e não creu, Jesus volta e aparece para 500, Jesus aparece para uma multidão, Jesus toma de novo uma refeição com eles, até que os despede, os envia e dá para eles o texto que se torna para nós a grande divisa de comissionamento, que é Mateus 28, 9 e 10, e vai falar no finalzinho do capítulo a grande comissão, que nunca é a grande sugestão: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. Então, creia, querido irmão, querida irmã, Jesus ressuscitou para dar esperança para você, como diz Pedro em 1 Pedro 1,3. E Jesus ressuscitou para te dar uma herança, como Pedro diz também no capítulo 1, 4 e 5. Cristo ressuscitou para te dar esses 2 presentes. Creia nisso. Ele ressuscitou para te dar uma esperança e uma herança. Tudo o que ele conquistou na cruz é direito seu, é sua herança. Portanto, olhamos para trás e a cruz está vazia. Olhamos para trás, o túmulo está vazio, a manjedoura está vazia. Mas o meu coração está cheio, o seu coração está cheio. A igreja de Jesus cresce ao redor da terra, nos 200 países do mundo. A igreja está presente nesta manhã de domingo. Impérios se levantaram e caíram, cidades
foram construídas e derrubadas, países se desfizeram, a mudança geopolítica do mundo continua até hoje, reinos, impérios se levantam e caem, mas o reino de Deus, a Basileia de Deus continua viva e forte. Cristo é Rei, Ele reina, governa e Ele vivo está e breve voltará. Você tem uma missão. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Feliz Páscoa! Ele vive e nós vivemos com Ele. E enquanto que Ele não volta, nós vamos em direção à nossa missão. Porque, como diz João 20:30, Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros milagres, miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas eles foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida. Amém? E Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre, como diz Hebreus 13:8, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida neste dia e para sempre. Eu quero orar com você. E depois que eu orar, você também pode interagir nas nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube, para que você pegue, então, uma mensagem e aprofunde o seu relacionamento com Deus e a sua jornada de fé. Pai, eu quero te agradecer, porque a sexta-feira passou, o sábado do silêncio passou e hoje temos uma manhã de ressurreição. Obrigado porque o Senhor vivo está. O Senhor ressuscitou, esta é a nossa fé, cremos no Senhor, cremos no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, no Deus Pai, o Trino Deus, que vivo está e que nos leva em direção à vida eterna. O confessamos como Salvador e Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querida família da fé, Igreja da Cidade, Rede Igreja da Cidade. Eu queria pedir que você também, que me acompanhou nesta mensagem da manhã pascal da ressurreição de Jesus, foi abençoado com esta palavra, encaminhe hoje ainda esse vídeo para que alguém da sua família, do seu relacionamento, na sua escola, na sua faculdade, na sua universidade, no seu trabalho, também receba esta palavra da fé. Encaminhe para eles e certamente que como foi bom para você, será bom para ele também. Deus abençoe, Cristo vive. Amém.